Olá você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui para mais um conteúdo para ajudar você no seu dia a dia, porque se é problema seu, é problema nosso. E o conteúdo de hoje está no site da BBC News Brasil. Eu não consegui encontrar de fato quem é a pessoa que escreveu esse artigo, mas ele é um texto adaptado do BBC Ideas, em parceria com a Open University. Eu vou deixar o link lá no nosso backstage, tanto do artigo como para o vídeo original BBC Ideas, que está em inglês, tá bom? E o título do artigo é o seguinte: O poder da liderança silenciosa. Por que os introvertidos podem ser bons chefes? Bora de conteúdo. Como é o seu chefe? Confiante? Decisivo? Tem resposta para tudo? É certamente isso que a maioria das pessoas pensa quando questionadas sobre as características que fazem de alguém um bom líder. Mas precisamos repensar esse conceito agora mesmo, de acordo com Jacqueline Baxter, professora adjunta de Políticas Públicas e Gestão na Open University no Reino Unido. Olhe para os líderes ao seu redor, diz ela. Você vê indivíduos calmos, racionais, que ouvem e fazem julgamentos ponderados, ou algo muito diferente? O argumento de Baxter é simples. Indivíduos barulhentos e confiantes, com soluções rápidas e agilidade mental invejável, nem sempre são o chefe ideal. Extrovertidos super representados na liderança e funcionários não tão felizes. Eu diria que as crises do nosso tempo precisam de uma abordagem mais ponderada, uma abordagem mais silenciosa, afirma. Os extrovertidos são representados de forma exagerada em posições de liderança sênior. Um estudo mostrou que 98% dos executivos de alto escalão obtiveram uma pontuação muito alta ou acima da média na escala de extroversão, mas as pessoas em geral não estão satisfeitas com seus líderes. Aqui, galera, não é um extrovertidos versus introvertidos. Eu acho que a gente precisa trazer as duas possíveis perspectivas aqui, né? Eu, como um introvertido, me identifico muito com esse artigo aqui. Entendo que ele pode estar representando de pessoas que não são extrovertidas. Mas vamos ver aqui, ó. Um levantamento do Instituto de Pesquisa Gallup de 2017 sobre o ambiente de trabalho americano confirma a teoria. Ele revelou que apenas 13% dos funcionários concordavam fortemente que a liderança de sua organização estava se comunicando de forma eficaz com o resto. Aqueles que se sentiam entusiasmados em relação ao seu futuro somaram apenas 15%. E apenas 1 em cada 5 funcionários disse que a liderança em sua organização tinha uma direção clara. Poderia haver, então, uma conexão entre as duas coisas? Aqui estão trazendo um monte de possíveis perspectivas, né? Não acredito que isso tenha uma relação super linear com introvertido e extrovertido, mas traz um ponto de reflexão interessante, né? Porque como são representações de uma liderança hegemônica, uma pessoa extrovertida, que fala, que se posiciona, que se comunica e tudo mais, de fato ela é um recorte que mostra como é a liderança no geral. E ter pessoas que não estão entusiasmadas com esse tipo de liderança mostra uma característica interessante que a gente ainda tem para trabalhar dentro das organizações, né? Inclusive, o treinamento de liderança se conecta em atividades extrovertidas, como apresentações, por exemplo. Então, aqui, voltando para o texto. Baxter acredita que não é mera coincidência. Acho que precisamos reexaminar a maneira como nossa sociedade vê a liderança eficiente. Por experiência própria, Baxter diz que muitos cursos de liderança tendem a focar em atividades extrovertidas de equipe, como networking e apresentações. Isso faz com que as pessoas mais caladas talvez acreditem erroneamente que simplesmente não têm as qualidades de um bom líder, afirma. Aqui eu vou dizer, gente, eu tenho... Ai, meu coração até dá uma palpitada aqui, porque eu sou introvertido. Eu não sou tímido, então quando me colocam em situações em que eu preciso talvez apresentar alguma coisa, isso não me limita fortemente, pelo fato de eu não ser tímido. Porém, isso consome uma energia gigantesca. Então quem ouviu o episódio do Love the People com a Andressa Chiara, a gente fala um pouco sobre isso, né? Sobre introversão, extroversão. Então ouve lá tem um papo interessante sobre isso. Mas, de uma forma geral, eu como introvertido gasto toda a minha energia em interações sociais. Então eu até posso, sem muita vergonha, apresentar alguma coisa para um público desconhecido, por exemplo, que é o que gera mais insegurança ainda. Porém, saiba que a minha energia vai ser totalmente drenada naquilo, né? Então manter uma energia alta em todo momento como um treinamento desse de liderança é muito difícil para mim, por exemplo. Mas voltando pro artigo. Quem poderia ser um bom líder silencioso e quais os benefícios? Baxter cita Rosa Parks,
Mahatma Gandhi, Bill Gates como bons exemplos de liderança silenciosa. Ela insiste que os introvertidos têm muitas contribuições a oferecer, porque são mais propensos a ouvir e processar as ideias de sua equipe e considerar essas sugestões profundamente antes de agir de acordo com elas. Longe de serem lentos, ela afirma, os introvertidos são, na verdade, mais atenciosos e mais propensos a dar crédito aos membros da equipe por suas ideias de desempenho. Liderança é algo complexo, mas em um mundo de frases de efeito, estratégias pé na porta e pensamento preto no branco, talvez recuar e ouvir pode ser empoderador para os líderes e seus seguidores. Finaliza. O artigo é um artigo curto, eu vou deixar o link para o vídeo também, para vocês explorarem um pouquinho mais, mas eu acho interessante desse ponto é trazer à luz ao tema de pessoas introvertidas na liderança. E a gente tirar esse padrão, ou talvez começar a quebrar esse padrão de pessoas extrovertidas que ocupam espaço, que se comunicam, que falam, que são super confortáveis naquele momento de improviso e de foco nelas, e entender que lideranças silenciosas também têm o seu lugar, e a gente deveria aproveitar o melhor das características dessas pessoas, e não encaixar a liderança como uma característica esperada de um tipo de comportamento só, mas entender que liderança é algo que pode ser exercido com funções diferentes, com características diferentes, né? Esses exemplos que a própria autora traz aqui, com lideranças silenciosas, são pessoas que, inclusive, ficaram públicas, né? Que apareciam socialmente, mas que elas, no posicionamento delas, eram um posicionamento diferente, era mais contido, mais reservado, enfim, o que geram características de liderança diferente. E a gente pode aproveitar e deve aproveitar dessa diversidade, né? Enquanto a gente pegar uma característica e trabalhá-la como padrão de uma liderança, a gente sempre vai ter o mesmo tipo de pessoa naquele lugar. E esse tipo de pessoa não representa a diversidade que a gente tem. Então, aproveitar dessa diversidade é trazer características de liderança diferentes para que a gente tenha uma organização muito mais adaptativa, uma organização que consiga pensar de formas diferentes, inovadoras, que possa trazer soluções diferentes para os problemas já conhecidos. Então, muito mais no lugar de colocar lideranças introvertidas ou extrovertidas, uma liderança diversa. Uma liderança que não tenha só aquela característica hegemônica de um homem branco, na meia-idade, de classe média alta, e que seja uma pessoa extrovertida e que consiga se posicionar em qualquer situação que o foco é colocado nela de forma aleatória, assim. Então, uma liderança mais diversa. Talvez seja esse minha conclusão desse artigo. Mesmo que ela tá falando de pessoas introvertidas, que a gente tenha espaço para uma liderança mais diversa. Então, olhe para a liderança da sua organização, veja o quanto ela representa essa diversidade e o quanto a gente pode tomar de ações para que as nossas lideranças sejam mais diversas. É isso. Um beijo para você e até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.